Bom dia, queridos irmãos ouvintes, queridos irmãos que partilhamos a mesma fé, a fé na graça de Deus. Hoje o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo vai falar sobre o perdão. É um assunto principal que nós precisaríamos dar uma atenção maior. Então estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo de Deus, enchei o coração de vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse o coração de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazendo que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e que gozamos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Como é necessário, antes de lermos a palavra de Deus, de refletirmos a palavra de Deus, de partilharmos a palavra de Deus, expressar, vinde Espírito Santo de Deus. Não é que ele saiu, foi dar uma voltinha, ele já está dentro de nós, diz a palavra de Deus, afirma a palavra do Senhor, que ele se faz morada dentro de nós. Então a gente precisa nos acordarmos para ele. Então, quando eu digo, vinde Espírito Santo de Deus, eu naturalmente estou dizendo, eu permito o Espírito Santo de Deus, que a partir de agora, tome conta da minha vida, vá na frente, me auxilie, me oriente, me instrua, me dê a sabedoria, a ciência, entendimento, conselho, piedade, fortaleza e o santo temor a Deus. São os 7 dons do Espírito Santo de Deus. Como afirma a palavra de Deus, sem mim nada podeis fazer. Então é necessário que eu possa sempre invocar o Espírito Santo de Deus. A partir que eu digo, vinde Espírito Santo, enchei o coração de vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor, e aí sim, tudo pode ser criado, tudo pode ser renovado, tudo pode ser restaurado. Então a palavra de Deus hoje em Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 21, até o 35, vem nos dizer assim, que o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. O Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo hoje, Mateus, glória a vós, Senhor. Pedro dirigiu-se a Jesus e perguntando, Senhor, quantas vezes devo perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Assim Pedro perguntou. Jesus respondeu, digo-vos, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Jesus respondeu a ele, mas quis reforçar, contando uma parábola. E esta é a parábola. O reino dos céus portanto, como que um rei resolveu ajustar conta com seu servo. Quando começou o ajuste, trouxeram-lhe um que lhe devia uma fortuna inimaginável. Como o servo não tinha como o pagar, o Senhor mandou que eu fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía para pagar a dívida. O servo, porém, teve uma atitude belíssima, inteligente. O servo, porém, prostrou-se diante dele e pedindo, tem paciência comigo, eu te pagarei tudo eu pagarei tudo. Diante disso o Senhor teve compaixão, soltou o servo e perdoou-lhe toda a dívida. Ao sair dali, aquele servo encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia uma quantia irrisória. Ele agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, paga o que me deves. O companheiro, caindo aos pés dele, suplicava, tem paciência comigo e eu te pagarei. Mas o servo não quis saber, saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que estava devendo. Quando viram o que havia acontecido, os outros servos ficaram muito indignados, ficaram muito sentidos, e procuraram o Senhor e lhe contaram tudo. Então o Senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse, servo malvado, eu te perdoei toda a tua dívida, porque me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti?
O Senhor se irritou-se e mandou entregá-lo, aquele servo, aos carrascos, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está no céu fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Essas são as palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos, é com grande alegria que a gente partilha essa palavra, porque essa é a palavra que cura e a palavra que liberta. Hoje, essa palavra tem um significado muito grande para nós. Vamos dizer assim, a exegese da palavra, a explicação dessa palavra, vem nos dizer que alguém se aproximou de Jesus para perguntar-lhe: quantas vezes devo perdoar? O meu irmão. E Jesus disse, não só 7, mas 70 vezes 7, isto é, sempre que for necessário. Né? Essa ideia de 7, ela aproxima-se da perfeição. A Bíblia, ela narra esse número 7 como a perfeição. Como hoje a gente tem como a perfeição o 10. Fulano é um 10, né? Foi um 10 a minha prova. Então, naquele tempo, a Bíblia expressava esse número 7 como a perfeição. Os 7 sacramentos da Igreja Católica, os 7 dons do Espírito Santo. Então, Jesus colocou também isso. Os 7, não só 7 vezes tu deve perdoar, mas 70 vezes 7, quantas vezes for necessário. E Jesus aproveitou para narrar essa história que um senhor queria fazer os ajustes com os seus devedores. E um deles devia uma grande soma. Mas esse que devia uma grande soma foi inteligente. Ele se ajoelhou diante daquele seu senhor, suplicou, clamou. E o Senhor, por fim, ouviu, teve compaixão dele. Tá bom, eu vou perdoar toda a tua dívida. Então, vá. Agora, preste atenção, procure não fazer mais dívida. E aquele jovem, ao sair dali, muito contente, eufórico, né? Se achando tal, se achando o que tem uma boa lábia, que até conversou e o Senhor perdoou, não porque o cara teve misericórdia, mas porque ele foi o articulador, ele começou a se achar. Então, cheio do espírito de orgulho e prepotência, encontrou o outro amigo que devia diz a palavra de Deus, não era uma grande soma, era um valor até irrisório, segundo a palavra de Deus. E quando ele encontrou o colega, disse assim: ó, você me deve uma quantia, então me paga logo. E aquele jovem disse assim: bom, tem paciência comigo, cara? Tem paciência, nós somos colegas, amigos, e tem paciência comigo, vou pagar tudo a você. E aquele que recebeu o perdão do seu senhor, recebeu a compaixão do seu senhor, não fez o mesmo com o seu semelhante, com o seu amigo, o seu colega. Não tem boquinha não. Você vai ter que pagar. Ou você paga por bem ou pagar por mal. Então, já que você não pode pagar, vou chamar as autoridades, colocar você na cadeia, você se vire e você só vai sair de lá quando pagar. Então, alguns dos outros colegas foram aquele senhor que o perdoou anteriormente e disse: ó, tu perdoasse a dívida daquele jovem. Mas ele não teve compaixão de perdoar uma quantidade tão irrisória do outro colega dele. E o Senhor irritou-se com isso e disse: então traga ele aqui. E quando levaram ele à presença do seu Senhor, ele disse: mas rapaz, eu te perdoei e você não teve a grandeza de perdoar o seu irmão, então você vai merecer ficar preso aqui detento. Enquanto não pagar toda a sua dívida, você agora não vai sair daqui. O mesmo que você fez com seu irmão vai acontecer com você. Em outras palavras, a hermenêutica dessa palavra, dessa passagem, o que é hermenêutica? É traduzir essa mensagem para os dias de hoje. Os dias de hoje, nós somos passivos de toda essa situação de contrariedade de um irmão com o outro, principalmente com o próximo, a começar dentro de casa, onde acontecem mais as situações, que vai precisar desse utensílio maior na nossa vida, que é o perdão. E se a gente não conseguir perdoar, Deus não fala no tempo. Você tem que fazer isso agora. Mas você já tem que iniciar a ter a vontade agora para que aconteça essa graça. Então, não foi diferente comigo. Eu
quantas vezes, já estou com 57 anos, já passei por essas situações, e muitas delas eu aprontei com as pessoas, muitas vezes sem querer, mas aprontei, errei e precisei almejar o perdão dos meus irmãos. E graças a Deus, por todos, Deus me deu a graça e todo ele teve compaixão de mim e me perdoou, isso ou aquilo. Ao mesmo tempo, outros também se aprontaram comigo também. Outros também fizeram coisas que me machucaram, me magoaram, me decepcionaram, mas a todo ele eu também precisei baixar a bola, quebrar o orgulho e fazer o que fizeram comigo, perdoar, ter compaixão, ter misericórdia, porque se assim eu não fizer, o Senhor não vai fazer comigo. Então hoje eu partilhando essa palavra com você, eu partilho com a força do Espírito Santo, porque assim aconteceu comigo. Quantos, repito, não aprontaram comigo e eu tive que ir muitas vezes ao encontro dele, as lágrimas descendo, muitas vezes com sentimentos de vergonha, sentimentos, muitas vezes o orgulho queria me impedir que acontecesse essa graça, sentimento de medo, como vai acontecer, de que forma vão me receber, mas eu precisei agir segundo a vontade de Deus. E assim, quando eu fiz a minha parte, quando eu conheço a palavra e coloquei ela em prática, então eu me sinto liberto, isto é, Deus ali está comigo, porque eu agi segundo a palavra, eu pratiquei a palavra. Meu irmão, não basta só conhecer a palavra, não é tão difícil conhecer a palavra. Nós que somos pessoas sãs, pessoas inteligentes, que buscamos e havemos de encontrar, nós vamos conhecer a palavra, é a ciência, é o dom da ciência, mas o mais importante do que conhecer a palavra é acolher a palavra, aceitar a palavra, vivenciar a palavra, colocar a palavra em prática. Então, meu querido irmão, é com grande alegria que eu posso dizer isso a você. Tente vivenciar essa palavra. Se você foi machucado, se prepare o seu espírito para que possa perdoar. Porque quando machucaram Jesus, colocaram ele na cruz, pregoaram ele na cruz, ele disse assim: Pai, perdoa-os, porque ele não sabe o que fazem. Então, o que fazem conosco, na maioria das vezes, ele não sabe o que está fazendo, porque se ele soubesse, eles não fariam. Então, em nome de Jesus, que a gente possa ler a palavra, conhecer a palavra e pôr ela em prática. E aí será a minha sorte e a tua nesse mundo de meu Deus. Meus irmãos, muito obrigado, que Deus te abençoe, que Deus te conceda um dia maravilhoso, um dia de graça, que cura o teu corpo, mas sobretudo liberta a tua alma, exercitando o perdão. Amém? Que Deus te abençoe e um abracinho de Riva e Célia.